Que manhã abençoada, né? Nós já fomos abençoados e a presença de Deus a gente sente nesse lugar, isso é o mais importante. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 8. Eu vou ler o versículo 18 e 19 com vocês. Romanos 8, verso 18 e 19 diz assim: Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a sua palavra. Que o Senhor fale em cada coração, que o Senhor fale conosco, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens onde nós temos sido desafiados a viver uma vida mais profunda em Deus. Uma vida fora da superficialidade. Eu tenho certeza que através do conhecimento da palavra, o Senhor tem nos levado, a um nível de intimidade, de profundidade maior. Obrigado. Tá bom. Isso é fundamental para a nossa vida. Uma coisa importante é que quanto mais na superfície você estiver, maior será o impacto da tempestade na sua vida. Não parece, mas eu já surfei, irmãos. Algumas vezes. E quando você tem que quebrar uma onda, o que você tem que fazer? Passar por debaixo dela. Se você vai num oceano, a parte de cima é sempre mais agitada. Muitas vezes, no meio de uma tempestade, o lugar mais calmo é na profundidade e não na superfície. É por isso que a gente precisa entender isso e buscar uma profundidade na nossa vida. Porque quanto maior a profundidade em Deus nós estivermos, maior será a nossa paz, a nossa segurança e a nossa tranquilidade diante de tudo que vai acontecer. A tempestade, ela faz parte da vida. O dia difícil, ele chega e chegará para todas as pessoas. Quando eu era novo, já estou aí chegando perto dos 40 anos. Graças a Deus por isso, Mas a gente tende a pensar que a vida é só alegria. Vai dar tudo certo, A gente faz umas contas assim, quando eu tiver tantos anos, eu já vou ter isso, vou ter aquilo outro. Aí passa, a gente olha, fala, meu Deus, o que aconteceu no meio do caminho? E Jesus, ele nos alertou, Jesus, ele não nos enganou. A Bíblia não te engana. Quem te engana são falsos profetas, mas a Bíblia não engana. A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter o quê? Mas a gente tem que ter bom ânimo. A gente vai vencer, a gente vai ter dias difíceis. E quanto mais na superfície a gente tiver, mais a gente vai sentir o balanço das tempestades, Eu já viajei muito de avião, por conta do trabalho. E o avião é assim. Quando ele está em uma altitude baixa, ele balança mais, Quem já viajou, o que acontece? Ele precisa atingir uma altura muito grande. Eu acho que, se não me engano, é mil pés ou alguma coisa assim, para entrar na questão para ele conseguir atingir uma velocidade de cruzeiro, ele tem que estar acima de uma certa medida. Aí o avião estabiliza e parece que você está parado.
né? Aí para quem gosta de comer, aí vem lá os lanchinhos. Agora não vem mais não, gente. Agora tá difícil, mas antigamente meu pai viajava e trazia a janta da Varig. Olha como a gente está ficando experiente, né, irmãos? Mas o que acontece? Numa perspectiva inversa, é assim também, né? A gente está falando de profundidade, de ir mais fundo. Mas também a gente pode entender como a profundidade inversamente proporcional. Quando a gente vai mais alto também, a gente alcança, né? A altura para a aviação é a mesma coisa da profundidade para os marinheiros. Essa questão também é muito interessante. Então a gente precisa se aprofundar. Da mesma forma, a gente precisa buscar os lugares altos em Deus, para que a vida, a gente não seja jogado de um lado para o outro na tempestade, porque quando venta, quando o avião vai pousar e ele está mais baixo, o que acontece? Ó, fica balançando, né? Quem já andou aqui em um barquinho pequeno, na superfície, que seja uma boia, né? Acho que todo mundo já andou de boia aqui. Você está na superfície, vai balançar, a água balança, você balança junto. Mas quando você está profundo, isso não acontece. A gente precisa entender que nós somos projetados para ver uma vida verdadeira, transformadora, extraordinária, cheia de propósito, cheia de sentido, e para realizar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A gente precisa trazer isso para o nosso coração, porque muitas vezes a gente está vendo de que forma a minha vida, eu nasci para sofrer. Tem gente que pensa assim, eu nasci para sofrer. Tem gente que não pensa assim, tem gente que gosta de viver, mas já sofreu tanto na vida que, assim, tudo que eu tentei deu errado. Nada mais vai dar certo na minha vida, porque eu já tentei, já me esforcei, eu já fiz tudo que eu podia. A minha vida não vai ter nenhum fato novo, nada de bom vai acontecer na minha vida. E a gente não pode, queridos, deixar de ter esperança naquilo que Deus nos chamou para fazer. Você não nasceu só para roubar oxigênio da terra, né? Tem gente que está roubando oxigênio, que não faz nada da vida. A gente não vive para não fazer nada da vida. Você nasceu com um propósito. Deus tem um plano na sua vida. A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Então a gente não pode desperdiçar. Quando a gente entra nessa mentalidade miserável, né, que nada mais vai dar certo, que tudo vai dar errado, uma mentalidade fatalista, a gente perde a perspectiva daquilo que Deus nos criou para ser e para fazer. Ele te criou para ter uma vida abençoada, cheia de propósitos, cheia de luta também, mas cheia de vitória. Não é assim que a gente fala? Quanto maior a luta, maior a vitória. Então a primeira coisa que eu quero que você coloque no seu coração nessa manhã é que você foi projetado, Deus te fez para viver uma vida cheia de esperança, cheia de vida, cheia de alegria, transformadora, extraordinária. Mas a gente só vai viver isso se a gente for profundo em Deus, se a gente sair do raso. Amém? A gente vê hoje nas redes sociais muitas pessoas felizes, né? Com suas viagens, com seus bens, com suas coisas novas. Mas muitas vezes, essas pessoas que parecem estar muito alegres e satisfeitas, muitas vezes no anonimato, no particular, quando ninguém está vendo, são pessoas que têm dependência química, são pessoas que têm pensamentos suicidas, são pessoas que vivem uma vida conjugal cheia de traições, são pessoas que sentem vergonha, raiva e tantas outras coisas, mas na aparência, na superfície, parece que está tudo bem. Foi falado aqui, outro dia a pastora falou sobre o iceberg, né? E como não lembrar daquele filme que todo mundo assistiu. O Titanic foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E era um meio cinema, né? Porque era o diretão. Quem assistiu esse Titanic no diretão? Deixa eu ver. Ó, era só lá que tinha, né? E era cadeira de plástico. Eu lembro disso, mas foi bom. Excursão da escola. No Titanic tem lá o iceberg, que afundou, porque houve uma colisão. E é assim,
Por quê? Talvez o navegador ali, o comandante, ele só viu uma pontinha, ele achou que aquilo ali não era nada, porque era pequena, mas lá de baixo, no profundo, tinha muita coisa que não dava para ver. E você olha para uma pessoa, você não vê a profundidade dela, você vê a aparência. Mas Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. E a gente não pode ver uma vida de aparência, porque é fácil parecer bom, é fácil parecer santo, é fácil parecer generoso. Quantas pessoas hoje fazem uma boa ação só para postar na internet? Filma tudo, grava tudo. Jesus ia curar alguém e falava assim: não fala para ninguém que eu fiz isso aí, hein? Quanta diferença. Mas é a questão da superficialidade. Então a gente olha para alguém, eu olho para você, eu não consigo enxergar o que está escondido, o que é particular, o que você está vivendo, o que você está passando, quais são os seus sentimentos. E parece muitas vezes que só a nossa vida não é boa como a dos outros, mas a gente não enxerga o que realmente as pessoas estão vivendo. Infelizmente, né, nesse tempo, há muito sofrimento. A depressão e a ansiedade, elas atuam no nosso tempo com mais intensidade do que em outros tempos. O número, por exemplo, de suicídios é muito maior do que antigamente, e a gente só não fica sabendo porque existe um protocolo, né? Se entendeu aí pela questão do estudo do comportamento humano, que se as pessoas ficarem divulgando o suicídio, as pessoas vão ter mais vontade de se suicidar. Então hoje, quando as pessoas acontecem isso, a gente nem fica sabendo. Por quê? Para que não haja um surto coletivo de suicídio. Mas por que as pessoas muitas vezes chegam nesse ponto? Porque não estão vivendo uma vida profunda em Deus. Obviamente que alguém que vive em Deus, ele vai ter momentos difíceis, vai ter momentos tristes. A Bíblia fala, por exemplo, de Elias. Elias, ele teve vontade de morrer. Elias falou para Deus assim: Senhor, me mata, Senhor, me leva, eu não quero viver dessa forma, eu não quero morrer pela mão de Jezabel. Senhor, ele estava depressivo, ele estava sem vontade de continuar, mas o Senhor o visitou, o Senhor alimentou e disse para ele: ó, come, bebe, levanta, porque longa é a tua caminhada. Se a gente não tiver em Deus, a tempestade, ela vai fazer o nosso barco virar, capotar, e a gente não vai ter força para continuar. Mas hoje Deus está te chamando para ir para um lugar de profundidade, de estabilidade, de segurança, porque a palavra do Senhor diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. A gente vai passar por tudo, vai passar por tempestade, vai passar por momentos difíceis, mas se a nossa vida estiver em Deus, se nós estivermos fundamentados na rocha, a gente vai sentir o impacto da tempestade, mas a gente não vai desistir, a gente não vai parar, e a gente não vai se afogar. O que é que a palavra do Senhor diz? Se passares pelo fogo, se passares pelas águas, não vai te afogar. E a gente vê isso na Bíblia, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas o que aconteceu? O Senhor livrou eles no meio do fogo, porque o Senhor tinha um propósito. Da mesma forma também a gente vê Pedro andando sobre as águas, vê os discípulos no meio da tempestade. Jesus acalma o vento, acalma a tempestade, e nós precisamos crer nisso. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15 diz: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Há uma coisa aqui muito profunda e muito interessante para nós, é que quando nós decidimos viver uma vida perto de Deus, quando nós decidimos viver uma vida profunda na palavra, vai acontecer o que esse texto diz.
nós vamos exalar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Quem gosta de perfume aí? Você acha que seu irmão do seu lado está cheiroso? Tá calor, não tá? Quem aqui já foi vencido pelo calor? Tem essa expressão, não tem? Venceu. O cheiro é uma coisa muito importante. Uma pessoa muitas vezes que cheira mal é uma pessoa que não tem bons hábitos, né? Uma pessoa que não se cuida, deixou a higiene de lado. Eu lembro uma vez eu estava pregando num lugar e eu falei que adolescente não gosta de tomar banho, né? Tem alguns aqui. Aí eu falei assim, irmãos, vou confessar, fiquei uma vez 3 dias sem tomar banho. Faz muito tempo, viu, amor? Muito tempo. Aí um menino atrás de mim começou a rir muito. E eu senti que tinha alguma coisa ali escondida, né? Aí eu fui falar com ele depois, falei, e aí, mano, por que você riu tanto? Ele falou, rapaz, é porque eu era aqui do Maranhão, fui morar em Curitiba, né? Maranhão é muito calor, você acha que está calor aqui, irmão? No Maranhão está pior, você acha que está calor no Maranhão, no Piauí está pior ainda. Aí ele foi e falou, eu fui para Curitiba, eu era acostumado com o calor do Maranhão, aí chegou lá, 0 graus, ele falou que ficou 30 dias sem tomar banho, irmãos. Misericórdia. Mas o que esse texto está dizendo aqui é que existe um perfume que não é cheiro. Existe um perfume que não é cheiro, que é testemunho, que é vida. O que o texto está dizendo aqui é que se eu sou de Cristo, se eu ando na graça, em todo lugar que eu vou, tem um cheiro especial. É um aroma de Cristo em nós. A fragrância de Cristo. Para Deus nós somos o cheiro de Cristo. Para quem? Para quem está sendo salvo e para quem está perdido. E é um cheiro bom. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas têm que sentir Cristo na nossa vida. Isso é muito confrontador, porque será que a gente está cheirando bem para as pessoas? Nesse sentido, será que as pessoas olham para a gente e falam, nossa, como é bom estar perto dele, como é bom estar perto dela, ou a gente é aquela pessoa que ninguém quer estar perto, aquela pessoa que faz mal para o ambiente, faz mal para as pessoas, quando abre a boca, é só maldição, só palavra negativa. A gente não pode viver assim, e essa palavra, ela vai nos direcionar a entender isso, e a viver isso em nome de Jesus. A gente só vai conseguir exalar esse perfume, se a gente estiver perto de Deus, se a gente buscar o Senhor, se a gente viver uma vida, o quê? De intimidade com Ele. A gente sabe, queridos, que a gente começa a parecer com alguém quando a gente fica muito perto dela. Já conheceu alguém? Você conhece alguém diferente, aí você começa a falar como ela, começa a vestir a mesma roupa que ela. Existe uma influência, então quanto mais perto de Deus a gente estiver, quanto mais perto de Jesus a gente andar, mais parecido com Ele a gente vai ser. Aí vai acontecer o quê? Em qualquer lugar que a gente for, as pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim, nossa, mas como ele é diferente. Eu não sei o que tem nessa pessoa, mas ela é especial. É o quê? O aroma de Cristo em nós. Amém? A missão formada no profundo tem a ver, em primeiro lugar, com quem estamos nos tornando, antes de o que estamos fazendo. O que a gente é mais importante do que a gente faz. O que a gente é muito mais importante do que o que a gente faz. Na nossa sociedade, a gente é muitas vezes medido, primeiro pelo que a gente tem. Tem dinheiro? Toma o microfone. Essa pessoa tem muito a falar, porque ela conseguiu ganhar muito dinheiro. Vamos aprender com ela. Esse é o retrato da sociedade de hoje. É um vencedor. Tem muitos seguidores. Vamos lá, vamos falar, porque você tem algo aí. Para a sociedade é isso. O que eu tenho vale muito mais do que eu sou. Essa é uma forma de ver. A outra forma de ver
é o que eu faço. O que eu faço vale mais do que eu sou. Ou seja, eu sou bom naquilo. A minha vida pode ser uma bagunça, a minha vida pode ser terrível, mas eu sou talentoso. Eu faço bem alguma coisa. Eu sei fazer alguma coisa. Então, se eu sei fazer alguma coisa, não importa quem eu sou. O que importa é o que eu faço. O que importa é o resultado. Né? Quem trabalha em empresa é assim. Não importa quem você é. Dá resultado, dá lucro para a empresa. É você que eu quero. Mas para Deus não é assim. Antes do que eu tenho, porque isso para Deus não importa. Antes do que, o que eu estou fazendo é quem eu sou. Quem eu sou. Como é o meu caráter, como é a minha vida. Quem eu sou. Isso, queridos, é muito mais importante do que aquilo que eu faço. Agora, quando eu sou alguém que vive com Deus, quando eu sou alguém que vive a palavra, quando eu sou alguém que estou parecendo com Jesus, os meus frutos vão aparecer. Naturalmente, eu vou começar a fazer coisas boas, eu vou começar a ser alguém que vou abençoar as pessoas, mas tudo começa o quê? De dentro para fora, e não de fora para dentro. A gente pode fazer tudo na igreja e perder a nossa salvação. A palavra do Senhor diz que naquele dia do julgamento, quando Deus vai julgar as pessoas pelo que elas fizeram na terra, muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas, eu expulsei demônios. Aí o Senhor vai dizer: aparta de mim, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Ou seja, são pessoas que fazem muitas coisas para Deus, mas não vivem para Deus, não conhecem a Deus e não vivem para agradar o Senhor. Vivem uma vida na superficialidade. E não é isso que o Senhor tem para nós. Amém? O tema dessa mensagem de hoje é que uma vida profunda em Cristo vai produzir em nós um foco missionário em um mundo disperso. Amém? Então, quando eu estou vivendo uma vida profunda, primeiro eu vou ter o quê? O cheiro de Cristo. Eu vou ter esse aroma por onde eu andar. E isso só é possível quando eu entendo que primeiro eu preciso ser, depois eu vou fazer. Agora falou que vai ser um missionário, amanhã eu vou começar. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Irmãos, você pode fazer tudo para Deus, e a obra que Deus tem para fazer é urgente, então a gente tem que começar logo. Mas não adianta eu fazer tudo na superficialidade, eu não curar o meu interior, eu não buscar intimidade com o Senhor. Não adianta nada o que eu faço sem se importar com aquilo que realmente eu sou. Amém? Amém? Aleluia. Quando os discípulos eles foram começar a fazer alguma coisa, né? Jesus veio e ensinou os discípulos. Ele enviou o Espírito Santo. João 20, 21 e 22 diz: Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Sabe qual é uma das grandes notícias do Evangelho? É que mesmo quando você comete erros, Ele não faz as coisas, Ele nos perdoa e Ele nos impulsiona a viver uma vida nova. Por que eu estou falando isso? Porque quem eram os discípulos de Jesus? Eram pessoas super poderosas, super inteligentes, não eram os notáveis, não eram as pessoas mais destacadas da sociedade, eram pessoas que a gente vai ver no futuro que erraram. Jesus escolheu Pedro, que o traiu, que o negou, né? Você andava com Jesus, eu não, nem conheço, nunca ouvi falar. Negou Jesus 3 vezes. Jesus escolheu Pedro. Pedro também é Judas, que o traiu, que vendeu ele por moedas. E os outros também, quando ele morreu, voltaram a ser pescadores, não reconheceram ele no caminho de Emaús. Então, a gente tem uma notícia maravilhosa,
Jesus conta comigo e com você, mesmo sendo imperfeitos do jeito que nós somos. E Ele vai nos empoderar, Ele vai nos capacitar para viver o propósito que Ele tem para nós, que é ser alguém que expande o reino de Deus. Você nasceu para ser alguém que é um missionário em nome de Jesus, amém? Mas para isso, Ele vai nos empoderar. Muitas pessoas pensam assim, eu não sou digno, porque olha a minha vida, olha os meus pensamentos, mas Jesus está te chamando. Ele vai te encher do Espírito Santo, do jeito que você é. Jesus conhece seus problemas, seus vícios, suas manias, seus fracassos, e apesar disso, Ele está te chamando para uma missão. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus é missionário. Deus é missionário. Não há nenhum momento na história em que Deus não esteja se movendo para alcançar pessoas. Deus, Ele criou Adão, criou Eva, e Ele todo dia ia no jardim. Toda vez que há uma ruptura do homem com Deus, é Deus que se revelava. Deus que se revelou a Abraão, Deus que se revelou a Isaías, Deus que se revelou a Noé, é Deus que se revela a você. Deus está sempre buscando ter um relacionamento. Olha só, em Gênesis 3, 8, 9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Aqui esse texto é depois que Adão e Eva caem, e eles sentem vergonha, porque eles tiveram ali a consciência do seu pecado. Mas uma coisa interessante, queridos, é que Deus não perguntou para Adão onde ele estava porque ele havia o perdido. Deus não perdeu Adão, aleluia. Deus não perdeu Adão, era Adão que tinha se perdido, mas Deus continuou olhando para Adão, mesmo apesar do seu pecado. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. Então, o Senhor, Ele quer nos restaurar. Ele não deixou de nos ver porque nós erramos. Não, Ele está nos enxergando, mesmo quando nós estamos perdidos. E essa é a missão que continua. Adão estava perdido, mas Deus estava olhando para Adão. Há muitas pessoas que estão perdidas, mas nós somos aqueles que precisamos procurar e alcançar os perdidos. Essa é a visão de Deus. Aleluia, o Senhor está nos chamando para isso. Encontrar quem Deus está procurando. Irmãos, a igreja não pode ser um lugar confortável. Vamos terminar a reforma, vamos pôr um ar-condicionado aqui, vamos pôr uma cadeira estofada aqui, vamos trocar esse piso aqui, vai ficar tudo top. A gente vai vir para o culto, todo mundo confortável, vamos pôr o nome de cada um na cadeira, ninguém entra, ninguém sai, para não ficar desconfortável. A gente vai entrar no culto, vai sentar e vai dormir gostoso, né? Quando a gente dormir, vai descer uma cobertinha do céu, vai ficar melhor ainda. Irmãos, não é assim, a gente não foi chamado para isso, a gente foi chamado para alcançar as pessoas que estão perdidas. É isso que queima no coração de Deus. Não queima no coração de Deus um clube social, né? Vamos lá, só ninguém entra, ninguém sai, né? Para entrar aqui tem que fazer vários testes. Não, a gente precisa entender que nós somos chamados para continuar a missão que Deus começou através de Jesus Cristo também, que é alcançar pessoas, que é salvar o perdido, que é apresentar Jesus, que é apresentar o Evangelho, que é mudança de vida e transformação. A gente não pode se conformar em não alcançar as pessoas, porque esse é o chamado mais urgente que o Senhor tem para nós. Aleluia. A gente vive num mundo muito difícil, onde as pessoas são difíceis e até perigosas, mas a gente já pregou sobre isso na outra série de mensagens, que a gente precisa amar as pessoas do jeito que elas são, porque se a gente julga, a gente afasta as pessoas, e a gente não pode esperar um bom comportamento de quem está perdido. A gente não pode esperar que a pessoa que não conhece Jesus vai ser como Jesus. Ela não vai ser, ela precisa conhecer a palavra, mas como ouvirão se não há quem pregue? A Madre Teresa, ela disse que se você julgar as pessoas,
você não vai ter tempo para amar. Se a gente julgar as pessoas, se ninguém servir para congregar com a gente não vai alcançar as pessoas. Mas Deus está nos chamando para amar as pessoas, do jeito que elas são, e deixar que o Senhor faça algo profundo. A transformação, quem vai fazer é Deus, não sou eu, não é você. Aleluia. Irmão, ninguém muda ninguém. Eu casei, por exemplo, e a Luana não vai me mudar, mas que ela continue falando lá. Eu não vou mudar ela, eu já entendi isso também, e não preciso mudar, porque cada um é do jeito que é, né? E a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Quem é mulher aqui, é casada há muito tempo? A irmã Tereza aqui, quantos anos de casada, irmã Tereza? 55 anos de casada. Ela pode tentar, mas ela não vai mudar o Raimundo. Não consegue. Irmãos, a gente não foi chamado para mudar as pessoas, nem julgar as pessoas. A gente foi chamado para trazer a boa notícia do Evangelho. A gente foi chamado para as pessoas chegarem até Jesus. É isso. Quem vai fazer a transformação é Jesus. Se a pessoa querer, não depende tudo de nós. Muitas vezes a gente se frustra, porque eu vou tentar, eu vou fazer, você não vai fazer nada, porque você não tem poder para isso. Quem faz é Ele. Nós somos apenas instrumentos e ferramentas para alcançar as pessoas, e a gente não tem que ter essa mentalidade de julgar as pessoas. Essa pessoa aí já era perdida. A Bíblia está cheia de improváveis, pessoas que aparentemente não poderiam fazer aquilo que fizeram, mas receberam a graça e foram transformadas por Deus. A gente não pode desistir das pessoas, e a gente precisa amar e alcançar os perdidos, amém? Aleluia. Nós possuímos então um foco missionário. O foco dessa igreja precisa ser missionário, precisa ser de alcançar pessoas. Então, para isso, a gente precisa primeiro dizer sim. Você precisa falar: Senhor, eu entendi que é para mim, então eu vou fazer. Isaías, ele respondeu esse chamado de forma maravilhosa. Diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é clássico e ele é lindo. Isaías ali, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe o que eu acho interessante? Isaías não ouviu o nome dele, né? Porque às vezes a gente gosta de ouvir uma profecia assim: Lucas, eu quero te enviar, vá por mim. Mas Deus não falou assim com Isaías. Qual que era? A quem enviarei? Era o quê? Qualquer pessoa. Quem há de ir por nós? Isaías ouviu que o céu procurava pessoas para representá-lo na terra. Ele viu uma oportunidade de ser alguém que faz aquilo que o céu espera dele. Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. É como se fosse uma mensagem do WhatsApp. Sabe aquela mensagem de grupo que a gente não gosta de responder? Geral. Era isso. Qualquer pessoa. Ele disse: eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim. E logo depois ele recebeu simplesmente a revelação do Messias. Escreveu um dos livros proféticos mais importantes que nós temos, que é o livro de Isaías. Se você dizer sim para Deus, se você disser sim para Deus, Ele vai fazer coisas grandes através de você, na sua vida. Mas você precisa querer. Você precisa querer, você precisa dizer sim. Você precisa dizer sim para o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, no livro de João 7, quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, atitude nossa. Está com sede, vai lá, bebe da fonte. Existe uma missão, mas Ele não vai te obrigar a isso. Você tem que dizer sim: eu quero, eu vou fazer. Aleluia. Segundo ponto: promova a justiça. Se você possui um foco missionário, você vai promover a justiça. A gente precisa, queridos,
promover a justiça nesse mundo onde há tanta injustiça, há tanta desonestidade. A gente precisa ser um instrumento de justiça de Deus na terra. A gente precisa andar em justiça e andar para desfazer as injustiças da sociedade. Todo cristão, ele precisa ser justo, ele precisa ser generoso, ele precisa ter um coração que queima pelas pessoas. A gente não pode se conformar com tudo de errado que está acontecendo. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, tirar da nossa cabeça que fazer justiça é fazer algo grande, né? Então eu quero fazer justiça, então eu vou acabar com a fome no Brasil de uma vez só. Você não vai conseguir, porque você é uma pessoa só. Comece onde você está. Você não é responsável por realizar a justiça no mundo, mas no seu mundo você é. Sabe aquela pessoa que quer mudar o mundo, mas não muda nem o quarto dela? Às vezes a gente é assim, né? Quanto mais novo a gente é, mais tem esse pensamento: vamos mudar o mundo, vamos mudar tudo. Daqui a pouco a gente vê que a gente não muda nem a gente mesmo. Comece buscando a mudança onde você está, no seu mundo, onde você frequenta, onde você vai, e você vai ver o que Deus vai fazer. Segundo lugar aqui também, esteja perto de pessoas, esteja perto de Deus e das pessoas vulneráveis. Esteja perto de Deus e das pessoas vulneráveis. Tem pessoas que ninguém quer estar perto. São pessoas fracas, são pessoas pobres, são pessoas que não têm destaque na sociedade, mas Deus está nos chamando para alcançar essas pessoas. Amém? Aleluia. Uma outra questão aqui é que a nossa voz precisa ser ouvida. Se eu quero promover justiça, eu preciso falar sobre justiça, eu preciso apontar a injustiça. O Martin Luther King, que foi uma grande pessoa, um grande homem que lutou contra o racismo nos Estados Unidos, ele diz assim: o que me assusta não é a atitude das pessoas más, mas é o silêncio e a indiferença das pessoas boas. Se eu me calo diante das injustiças, eu não estou fazendo a minha parte. Então a nossa voz precisa ser ouvida. Amém? Último, você possui um foco missionário, por isso, seja um missionário. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto do id aqui é algo que o português ele não comporta a tradução original, mas o que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso. Portanto, a frase é: vão e façam discípulos, pode ser traduzido como indo e fazendo, ou partindo e fazendo. Indica que a ação de ir é parte da comissão dada por Jesus aos discípulos. Muitas pessoas pensam que assim, eu vou ser um missionário, então eu vou ter que ir para um lugar, eu vou ter que ir lá para o Vale do Jequitinhonha, eu vou ter que ir lá no lugar mais pobre do Brasil, lá onde não tem nenhuma pessoa. Você vai pregar para quem lá onde não tem nenhuma pessoa? Vai pregar para o jacaré? Não faz sentido. A missão de Jesus é onde você estiver. Ir e fazendo é quando você está indo para o trabalho. No caminho você é um missionário, lá no trabalho você é um missionário, na escola você é um missionário, na sua casa você é um missionário. Onde você estiver, você precisa estar presente e de forma intencional. Olha só Deuteronômio 11, 19: ensinem aos seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, e quando se deitarem, e quando se levantarem. Em todo tempo. A nossa missão, eu entrei na igreja agora a minha missão começou, estou na igreja, vou lá, estou no auxílio hoje, a minha missão não, é muito mais do que isso,
Essa questão, hoje eu vou cantar. Não é a minha missão é levar Jesus, seja através de qualquer coisa. Da minha vida, de um almoço. Quem vai almoçar hoje aí, dá uma glória a Deus. Aleluia. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Se eu sou alguém profundo, eu vou ter o perfume de Cristo. E o que eu faço assim de função, isso não importa. O que importa é se as pessoas enxergam Jesus em mim. O que importa é se as pessoas estão se inspirando em mim para conhecer mais de Deus e mais de Jesus. Aleluia. A gente precisa ser um portador de boas novas. A gente precisa ser um portador de boas novas. O pastor Carlito Paz, ele diz assim: a alegria de ser igreja está no ajuntamento, né? É bom a gente estar junto, mas o poder de ser igreja está na dispersão, é no envio, é quando a gente alcança os perdidos, é quando a gente vai e faz a obra. Amém, queridos? João 17:18 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei. O Senhor está nos enviando. Nós temos uma missão, e a missão é alcançar pessoas, os perdidos. Quantas pessoas a gente conhece? Irmãos, a gente precisa virar a chave, né? Na nossa campanha que a gente fez aqui sobre alcançar pessoas, né? O pastor Luciano, ele fez um desafio muito interessante, que era o quê? A gente pegar um papelzinho, a gente escrever o nome de pessoas que precisam de Jesus, a gente ia orar por elas, a gente ia trazer elas, e a gente ia batalhar por elas. E muitas vezes parece que entra num ouvido e sai pelo outro, a gente não consegue fazer nada, parece que a gente está paralisado. A gente ouve que a gente precisa ir, mas a gente não vai. A gente ouve que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue fazer. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz o que tem que fazer muitas vezes, como igreja. Irmãos, a gente precisa sair da zona do conforto. A gente já está saindo, já saiu, porque isso aqui não é confortável. Todo culto tem que montar isso, montar aquilo, pega isso num lugar, pega outra coisa no outro. É difícil, mas isso é pouca coisa. A gente tem que ficar incomodado, porque Deus espera que nós alcancemos os perdidos. Para que Deus quis fazer a gente mudar de lugar? Para quê? Se a gente vai continuar do mesmo jeito? Não. Se a gente fosse continuar do mesmo jeito, então era para a gente ir para um lugar menor, mais pronta. Vamos entrar num lugar pronto. A gente não precisa fazer nada, vamos lá entrar e pronto, e está tudo bem. Vamos ficar aqui esperando a morte. Vamos orar todo mundo, né? Vamos dar as mãos, orar: Senhor, leva todo mundo agora, mata a gente e leva para o céu logo. Não é isso. O tempo está passando e as pessoas estão morrendo, porque a vida é assim. Esse é o destino de todos nós. É por isso que a mensagem é urgente, porque se as pessoas morrem sem Jesus, elas vão ver uma eternidade no inferno. Mas nós temos um remédio, nós temos a boa notícia, nós temos a esperança do futuro, que é Jesus. Mas o que adianta ter a luz guardada debaixo da cama? Vocês são a luz do mundo, mas não coloquem a luz de vocês debaixo da cama. A luz é para ser vista, o perfume é para ser sentido. Mas se a gente não dizer assim, se a gente não ir de fato, se a gente não ser de fato alguém que Deus quer que a gente seja, alguém que tem um foco em alcançar pessoas, a gente não vai fazer a vontade de Deus. A gente pode fazer tudo, a gente pode cantar bem, a gente pode orar com fé, a gente pode revelar, a gente pode fazer tudo, mas se a gente não alcançar pessoas, a gente não está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu sempre lembro de um exemplo de um pastor. Ele fala assim: olha, que ele chegou lá, ele falou que uma pessoa chegou no céu e falou: Deus, eu passei a minha vida inteira fazendo isso para o Senhor, toma aqui o bolo de chocolate que eu fiz para o Senhor. Aí Deus ia falar para ele assim: mas eu nem gosto de chocolate. E ia falar assim: mas eu nem te pedi para fazer um bolo de chocolate. Muitas vezes a gente está fazendo o que Deus não pediu para a gente fazer, e a gente não faz aquilo que é o mais importante, que é o que Deus pediu para a gente fazer: alcançar pessoas. Lembra que eu falei? Alcançar pessoas não é mudar as pessoas, porque a gente não muda ninguém. É Ele que muda, é Ele que transforma. A obra é dele, a nossa missão
é exalar o perfume de Cristo. A nossa missão é fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Meu irmão, e o restante, Ele que vai fazer. Nossa missão é não julgar. A nossa missão é abraçar e amar as pessoas, porque Deus quer alcançar os perdidos, Deus quer mudar as famílias, Deus quer mudar a nossa história. Mas isso acontece quando eu me importo com o outro. Isso acontece quando eu paro de ser egoísta e pensar só naquilo que eu quero fazer. Eu entendo, essa missão é para mim, o ID é para mim, alcançar os perdidos é para mim. E não é lá longe não, não é lá na viagem na África não, é onde eu estou, é ali que é o meu lugar, ali é o meu campo missionário, é a sua casa, é o seu trabalho, é a sua escola. Qualquer lugar que você vai, esse é o seu campo missionário. Queria que você ficasse de pé nesse momento, nós vamos orar. A gente não pode, irmãos, a gente não pode ignorar o ID de Jesus. A gente não pode. Isso tem que ser a nossa prioridade. Jesus está te chamando para ser alguém que exala o perfume de Cristo, alguém que vai levar Jesus para as pessoas. Amém? Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Fala para Ele o que está no seu coração. Fala se você quer fazer isso ou não. Fala para Ele. Ele está te perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fala para Ele sim ou não. Mas fala para Ele alguma coisa. Jesus tem uma obra para fazer na sua vida, mesmo que você não seja perfeito, porque eu também não sou, e nenhum discípulo de Jesus era. Mas Ele está te chamando para uma missão: amar as pessoas, amar as pessoas, não julgar as pessoas, levar pessoas até Jesus através do seu exemplo, da sua vida, da sua atitude. Eu não vou parar, a história é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que lutar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra sobre mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Chamado, o Evangelho anunciar que eu fui escolhido. Do ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar, eu fui escolhido.